seria bem mais custoso. Os planos de saúde aqui, eles são coparticipativos, ou seja, se acontecer alguma coisa com você, você ainda paga uma parte do que o plano vai ter que pagar. Carla, dá pra morar nos Estados Unidos sem inglês? Dá. Aí os espertinhos, o que essa pessoa vai fazer? Ah, então, só dá. Olá pra você que tá assistindo esse vídeo, aqui é Carla Marinho. Olá, vocês. Tô aqui com o Nenê também, a gente tá dando uma volta. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho do que você vai precisar fazer pra poder sair do Brasil. Qual que é o checklist, né? As coisas importantes que você precisa matar aí no seu planejamento pra fazer ele acontecer, né? O que você pode já ir se preparando. Então, esse vídeo vai ser extremamente importante se você realmente tem desejo de um dia morar nos Estados Unidos, né? De sair do Brasil e migrar pra cá. Então, você precisa acompanhar pra ter certeza que o seu planejamento, ele tá bem assertivo, né, Nenê? Corretamente. Então, bora dar essa volta, fazer esse bate-papo. Onde a gente tá? Mostra pra eles. A gente tá no condomínio que a gente mora atualmente, né, em Saugus, na cidade, no estado de Massachusetts, né? A cidade fica perto ali de Everett, que é uma comunidade brasileira. Deixa eu ver se dá pra mostrar um pouquinho do condomínio pra vocês. Bora pra esse vídeo. Mas olha só, pra você ter uma ideia, né? Os condomínios, eles são mais baixos, os prédios são mais baixos quando não tá na capital, né? Na cidade principal, que seria Boston. E por que eles fazem isso? Porque às vezes é a mesma construtora, é a mesma empresa que é dona de todos os apartamentos e você aplica direto com a empresa, né? Então, você vê aí, tem às vezes 4, 5 andares, aquele apartamento é junto, tá vendo? O quarto com o quinto andar é junto, então ele é um apartamento mais de 2 andares ali. E aí, o que vem no condomínio? Tem essa parte que é considerado o club room, né? Que vai ficar, por exemplo, a academia. A gente pode dar uma voltinha lá pra vocês verem também. Academia, o office, uma sala de reunião, né? Pra falar com as pessoas ali. Você pode ter lugar pra festas. Tem piscina também, tem churrasqueira. Então é um condomíniozinho bem completo, bem legal. Agora tá no inverno, já caiu as folhas todas ali também. E escurece mais cedo, né, Nenê? São quase 4 horas, o sol já tá indo embora. Ah lá, olha só esse sol se pondo, gente. Quase 4 horas. Daqui a uma meia hora já era. Já era. De novembro a fevereiro, mais ou menos, isso fica aí escurecendo mais cedo, porque tira o horário de verão, depois volta tudo ao normal. Bora entrar lá dentro, então, pra gente continuar essa conversa. Essa é uma das partes do Club Room, dá uma olhadinha. Então aqui ele vem tipo uma sala que dá pra ter televisão, sofá. E ali pra lá, olha só, tem uma cozinha, tem micro-ondas. Então você pode fazer uma reunião também, você pode trabalhar, se você for trabalhar de home office, né? Usar todo esse espaço aqui, então é bem legal que o condomínio fica bem completo, né? Mas não é só sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, não. Bora pro tema que importa. O que você precisa fazer no Brasil na hora que você tiver no seu planejamento de migrar, e com certeza, se você tiver esse checklist aí pra cumprir, isso vai te auxiliar demais, porque enquanto você tá no Brasil, sim, você já pode ir se planejando, você já pode vir se preparando pra poder otimizar tudo que você for fazer aqui, né? E ganhar mais tempo e já chegar sabendo exatamente o que você tem que cumprir pra agilizar a sua vida aqui. Então, bora. Fiz uma colinha aqui pra saber exatamente quais os pontos, né? A primeira coisa é você fazer o check-up. Eu poderia... O que é o check-up? Calma aí. Eu poderia vir aqui e falar pra você começar a olhar por moradia, né? Pra saber onde você vai morar aqui, escolher o estado, saber com o que você vai trabalhar, buscar o seu processo de legalização. Sim, isso são coisas também que você já deve olhar desde o Brasil, só que isso é muito óbvio. E eu quero fugir um pouquinho do óbvio e te dar umas dicas além disso, umas dicas extras pra você pensar também, além do básico, que é o que você já tem que fazer, né? Que é o dever de casa que você já tem que fazer mesmo, né? Então, o que eu separei aqui? A primeira coisa é fazer um check-up, tanto um check-up geral aí de saúde, né? Faz um exame geral de sangue, vê se você não tá com nenhum problema de saúde. Se você tiver, você toma algum remédio controlado, tenta pedir um pouco a mais desse remédio pra você trazer uma quantidade de reserva também, né? Porque quando você estiver aqui, imagina só, o ritmo aqui acontece muito rápido, você vai começar a sua vida do zero, você vai acabar, né, Nenê? Eu falei assim, começando sua vida do zero, você vai estar, ao mesmo tempo, pesquisando onde morar, você vai estar abrindo conta de banco, se você tiver filho, colocando o filho na escola, fazendo toda aquela correria, e isso vai te consumir o quê? Tempo. Então você não vai ter tempo de olhar essas coisas mais básicas aqui, não no início. Então deixa isso já bem planejado, né? Faça esse check-up de saúde aí no Brasil. Se você puder ir no dentista também, já considero aí, já dou essa dica pra você. Vá no dentista, deixa tudo certinho, conserte todos os dentes. Se tiver uma cárie aí, conserta essa cárie aí. Conserta essa cárie, né? Você paga em real, aí no Brasil você vai pagar em dólar aqui. É. Então vale muito mais a pena você fazer enquanto você está Exatamente, quanto tá em real, né? Porque assim, ai, Carla, o dentista é muito caro. É bem parecido com o valor que é no Brasil. A diferença é que aqui você ganha em dólar, você paga em dólar, no Brasil você ganha em real e paga em real. Só que você não quer ter nenhum tipo de surpresinha aqui enquanto você ainda tá trazendo real pra cá, né? Então, assim, se você puder agilizar isso ainda no Brasil, ótimo, faça esse check-up de saúde, vá no dentista, deixa tudo no jeito pra você não ter certeza que não vai ter nenhum problema do tipo, principalmente no início aqui, que é o que a gente não quer de jeito nenhum. Um detalhe, teve uma coisa que eu me arrependi
entendi, eu tinha um plano de saúde no Brasil e eu cancelei ele quando eu vim pra cá. Eu não teria feito dessa forma. Eu teria mantido ele ativo. Para que se eu tivesse algum problema aqui, seria bem mais custoso. Os planos de saúde aqui, eles são coparticipativos. Ou seja, se acontecer alguma coisa com você, você ainda paga uma parte do que o plano vai ter que pagar. No Brasil, pelo menos o meu plano, ele não era assim, ele cobria tudo. Então, assim, se acontecesse alguma coisa comigo, eu poderia voltar no Brasil e o plano cobriria tudo. Aqui, eu ia ter um prejuízo enorme. Então, uma coisa que eu fiz errado e é uma dica que eu deixo para você manter um plano de saúde ativo no Brasil. Sim, porque principalmente se você for pagar esse plano, né, e depois futuramente você pagar em dólar, é por questão de segurança mesmo. Não quer dizer que você vai precisar, mas se um dia você precisar por algum problema, que você às vezes já até saiba que você tem aí uma garantia a mais também, né? Lógico que emergências pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, mas aí é diferente de uma coisa que você, né, já tem uma previsão de um tratamento e tudo mais. Emergência é uma emergência, muitas vezes não tem como fugir, e aí você pode também, né, tá procurando algum outro plano que cubra emergências aqui, porque você não vai ter como voltar no Brasil por conta de uma emergência, mas se for algo que você já sabe que tem que ter esse tratamento, mantenha o seu plano do Brasil também, né? Isso foi essencial aí. Aprendizados, aprenda com o erro dos outros também para que você não cometa aí. Outra coisa que eu pus aqui na lista, tá? Uma coisa importante. Ter dinheiro em conta e você tirar print dessa conta, você ter o extrato bancário dessa conta antes de sacar em cash, antes de ter isso em dinheiro vivo. O que isso quer dizer? Muitas pessoas, quando vão vir para cá, tem lá o dinheiro na conta, elas vão lá e pegam o dinheiro em espécie, né? Saca o dinheiro e traz o dinheiro em espécie ali, em papel. Ou seja, tira ele da conta, deixa ele em dinheiro. Não faça isso antes de você tirar um print, antes de você tirar um extrato bancário para comprovar que aquele dinheiro esteve na sua conta. Por quê? Muitas vezes, se você for alugar algum apartamento assim que você chegar, você vai precisar comprovar um valor financeiro. Então, muitas vezes, o dinheiro que você tem ali na sua mão, em espécie, não vai ser suficiente para comprovar. Eles podem exigir algum extrato bancário. Se você chegar aqui e precisar trocar o seu status, né? Por exemplo, sair do visto de turista para estudante. Muitas pessoas fazem isso aqui, né? E se você precisar passar por isso, por exemplo, você precisa comprovar também um valor financeiro. Só que esse valor financeiro, ele vai ser pelo extrato do seu banco. Então, imagina que você tinha esse dinheiro do banco, você tirou tudo, você não tem isso assim que você chega. Então, antes de tirar o dinheiro do seu banco, tire print, né? Tem ali o extrato ali comprovando que esse dinheiro já esteve na sua conta, né? Que é recente ali, para que você consiga tanto alugar alguma moradia aqui sem problema algum, quanto para outras coisas também que porventura você precise comprovar esse dinheiro em conta. Sim, se você chegar num condomínio, tipo esse que a gente mora, e quiser alugar, eles vão te pedir alguma comprovação, alguma coisa assim, você mostrar um bolo de dinheiro no seu bolso, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. No mínimo podem chamar a polícia pra você. Tô brincando. Mas a pessoa vai ficar, como assim, né? Que é isso? Então, assim, isso não é comum aqui, né? As pessoas terem tanto dinheiro e dinheiro em espécie, então geralmente o dinheiro realmente fica em conta. Então, essa dica, cara, se você souber usar, isso vai adiantar tanto na sua vida aqui. Leva a sério o que eu tô falando, que realmente isso pode fazer toda a diferença, tá? Outra coisa também, abrir conta no banco digital. Isso. Eu não fiz isso antes de eu sair do Brasil. Minha conta era no Banco do Brasil porque eu trabalhava lá. E muitas das coisas que eles pedem ainda não é completamente digital. Muitas das coisas eles pedem para eu, por exemplo, confirmar uma transação num caixa eletrônico do Banco do Brasil. Eu não tenho um caixa eletrônico perto de mim, eu estou em outro país. Então, muitas das coisas eu não consigo fazer. A distância, se eu tenho um problema, eu não consigo resolver ele sozinho. Eu tenho que entrar em contato com alguém, de repente, às vezes, com algum colega que eu ainda tenho lá dentro. Você ainda deu sorte que você tinha conhecidos, ainda né? tinha conhecido, mas se você vier e tiver esses problemas, provavelmente você vai ser muito burocrático resolver, vai ter que ficar ligando no 0800 e às vezes uns problemas que um banco digital você consegue fazer tudo sozinho. Inclusive, esse problema aconteceu comigo, porque o Nenê, a conta dele era do Brasil, então ele tinha amigos lá dentro ainda que trabalhavam lá que poderia auxiliar ele à distância. Já a minha conta era no Itaú. E assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu só conseguia mexer no aplicativo, meu aplicativo travou e pediu para eu ir até uma agência ali, desbloquear, pegar alguma senha para ter o aplicativo online, enfim, não sei ao certo, mas ele travou chegando aqui, porque deve ter mudado o IP, né? Ele reconheceu que estava em outro país e tudo mais. E eu não consegui mais entrar no meu banco. Eu não conseguia falar com o gerente, não conseguia falar com ninguém. E aí, o que aconteceu? Olha só a pegadinha. Eu tinha tirado o dinheiro da minha conta e tinha deixado, sei lá, R$1, alguma coisa só pra conta não ficar totalmente zerada, né? Deixei um mínimo lá em conta. E aí... Caso acontecesse alguma emergência, ainda tinha R$1. Ainda tinha R$1. Então, assim, o problema foi, a minha conta,
quando você tem que pagar, eu nem sei. Tarifa, né? A tarifa para manter sua conta. Eles cobraram a tarifa e não tinham dinheiro suficiente nem para pagar a tarifa. O que aconteceu? O valor da tarifa, que não tinha lá na conta, foi abatido e entrou no cheque especial. E aí vai juros atrás de juros. E aí na hora que eu fui ficar sabendo desse problema, já tinha passado, sei lá, 6 meses. Eu não conseguia entrar em contato com ninguém, eu não conseguia entrar em contato na minha conta para mandar dinheiro, não tava resolvendo nada. Então deu uma dor de cabeça do caramba. Eu tive que entrar em contato para minha mãe, tentar ir lá no banco, tentar cancelar, pagar o valor que eles estavam cobrando e depois cancelar a minha conta, porque eu não conseguia fazer a distância. Então, assim, é uma burocracia desnecessária que você não precisa passar. Então, se você puder, abrir uma conta online, hoje em dia tem a Nômade, né, que inclusive você consegue ter o valor em dólar, né, sem problema algum. Então, você pode abrir a Nômade, tem outros bancos também, mas ela é que, né, a gente acha que pode ser uma sugestão para você. Abrir um banco online para que você não tenha esse problema nenhum de transferência, né, que você consiga monitorar tudo aí à distância também. Outra dica que eu peguei aqui é você também fazer uma procuração no seu nome. Isso foi importante ou não foi, Neném? Foi. O que mudou? Ter alguém para resolver seus problemas lá no Brasil é muito importante. Inclusive, vou contar um caso aqui. Quando eu vim do Brasil para cá, eu tinha um carro. E ele é um carro que eu ia vender. Eu poderia ter passado uma procuração para algum familiar meu, para minha mãe, para o meu irmão. Mas não, eu deixei o carro, foi um erro meu, com um amigo meu, de anos. Imagina, gente, peraí, só dar ênfase nesse problema. A canalice da pessoa. Eu falei assim, todo mundo passa por esses problemas na vida, tá? E chegando aqui, eu falei assim, todo mundo carrega sua própria cruz, olha só a canalice dessa pessoa. Então, assim, ter uma procuração é um erro que a gente aprendeu na prática e que você não precisa cometer. Sim. Poderia ter deixado uma procuração com algum deles, né? Mas como eu tinha um amigo de muitos anos, frequentava a minha casa, eu conhecia a família dele inteira, ele conhece minha família inteira. E eu deixei o carro com ele e falei assim, ô fulano, eu vou transferir o carro aqui pra você, você vende, você me dá, eu quero X, tudo que sobrar é seu. Aí no final das contas ele vendeu o carro, comprou um carro pra ele, bateu o carro dele, teve que vender o carro pra consertar o conserto do outro e o meu dinheiro simplesmente desapareceu. E eu fui ver, se eu tivesse deixado uma procuração pra algum familiar, com toda certeza essa pessoa não teria feito isso, minha mãe não teria feito isso, meu irmão não teria feito isso. E acabou aí que esse erro resultou num prejuízo muito alto. Então é uma dica pra você fazer uma procuração, deixar alguém de sua extrema confiança, algum parente próximo para resolver qualquer problema, qualquer pendência que você for ter aí no Brasil. Então, assim, realmente foi, assim, pegou a gente totalmente despreparado, né? Então, assim, foi um dos problemas que a gente enfrentou no início aqui, porque era um dinheiro que a gente contava, né? De vender o carro lá e trazer pra cá também, pra auxiliar no início aqui, e um dinheiro que foi quase roubado da gente, né? Então, assim, foi bem chato na época a situação, mas se a gente tivesse deixado uma procuração, talvez isso não teria acontecido, porque teria alguém no Brasil pra se responsabilizar por isso, né? E poder correr atrás desse problema. Então, assim, coisas que a gente só pensou depois, que a gente avaliou depois. Então, hoje, se você tá pensando em vir para os Estados Unidos, faça da maneira certa, deixa uma procuração com alguém que é da sua confiança, pega sua mãe, seu pai, irmão, se você tiver alguém realmente você confia, que possa, na sua ausência, resolver essas pequenas burocracias. Se tiver algum problema com o banco, se tiver algum problema de transferência de imóvel, de carro, coisa do tipo, qualquer pendênciazinha a mais, essa pessoa pode assumir tudo isso por você na sua ausência, até porque você não sabe quanto tempo você vai ficar fora do Brasil, né? Muitas vezes você tem uma viagem programada ali, 3 meses, 4 meses, às vezes até mais, se você realmente tá vindo na intenção de morar, de ficar. E se alguma coisa acontece nesse período? Quem vai resolver por você se você não estiver conseguindo voltar lá de imediato, a tempo, para resolver por você mesmo, né? Então, assim, pensa nessas coisas, que isso é totalmente estratégico, porque problemas eles acontecem. A coisa mais previsível é que eles vão acontecer aqui também. Por último, mas não menos importante, por mais que seja uma das coisas até óbvias também, né, que é o dever de casa, mas muita gente ignora o óbvio. Até porque talvez ele seja um pouco chato, talvez ele seja um pouco daquela murrinha de início ali, mas... É porque eu tava pensando isso, por que as pessoas têm uma aversão a isso? Eu acho que é porque não traz nenhum retorno imediato pra elas. Exatamente, né? E geralmente a gente quer uma recompensa imediata, e quando a recompensa ela é a médio e longo prazo, a gente parece que não vê muita vantagem, né, nessa troca, né? O que é isso? É você preparar o seu inglês. O melhor momento pra você começar a estudar o inglês é no Brasil. Acredita em mim, acredita no Nenê. Ele ficou, gente, esse homem ficou na minha cola quando a gente tava no Brasil, pra eu estudar esse inglês, eu não levava a sério. Eu
assim, né? Eu tentava estudar, mas no final cheguei com inglês super básico aqui, super cru. Mal sabia o verbo to be que eu aprendia na escola, porque era meio chato lá sentar pra estudar. E aí, sei lá, parecia que você não via resultado de imediato, né? Que não tava avançando. Parece que não é pra você, sabe? Você sente aquele desânimo, não é pra mim, é muito difícil, é muito chato. Então, assim, você fica meio que procrastinando o sentar a bunda e estudar, né? Às vezes um método que você possa seguir, possa, né, até clarear mais esse caminho pra você, mas quando você vai fazer meio sozinho, né? Fica meio perdido no processo, você não tem a disciplina pra fazer certinho. Então, muita gente procrastina isso. Só que, se eu puder te dar uma dica, leve isso a sério. O melhor momento pra você estudar é quando você ainda tá no Brasil. Por quê? Chegando aqui, Carla, dá pra morar nos Estados Unidos sem inglês? Dá. Aí os espertinhos, o que essa pessoa vai fazer? Então dá. Então dá. Vou sem inglês mesmo, chega lá eu me viro. Você consegue sim morar, eu acho que, sei lá, 95% nem fala inglês e mora aqui. Mas é lógico que se você é uma pessoa mais esperta que os espertinhos, você vai levar isso a sério e vai entender que inglês vai te abrir oportunidade. Inglês vai te dar autonomia pra resolver seus próprios problemas sem depender de ninguém. Não tô falando pra você ficar mega fluente, mas você saber conversar o básico, saber entender alguém, ser entendido também e resolver problemas básicos do dia a dia, saber comprar um café, se der algum problema na hora de passar no caixa do supermercado. Cansei de ver brasileiro tendo problema lá no Walmart e uma vez eu até ajudei a solucionar lá, porque na hora de pagar a pessoa passou o item errado, queria cancelar e a pessoa não sabe pedir pra cancelar. Então a gente auxilia a pessoa. Então assim, são pequenas coisas do dia a dia que você não precisa depender de ninguém. Você tem autonomia pra resolver, isso é liberdade, isso é libertador. E tem gente que perde tanto dinheiro aqui por não ter o inglês. Acontece muito aqui eu vou dar um caso de pessoas que têm casa para limpar. Eles chamam de schedule de limpeza, né? Tem gente que só por saber falar inglês fecha os contratos com dezenas de casas. Vamos supor que eles cobram dessas casas, vou te cobrar 150 para arrumar. Aí ele vai, cobra 150, paga uma moça 70 para a moça ir lá arrumar. Só porque a moça não sabe falar inglês e correr atrás dos próprios clientes. O cara fica com mais da metade. O cara ou a mulher que sabe falar inglês nesse caso fica com mais da metade do lucro dessa pessoa. E isso não é só para limpeza. Qualquer outro trabalho que você vai ver, a pessoa sabe falar inglês, ela fecha um contrato aqui, passa para quem não sabe fazer ali e ganha mais da metade do dinheiro em cima dessa pessoa. Então, assim, olha só a margem que tem e o diferencial que tem só quem tá na frente sabendo falar inglês. Então, assim, é lógico que eu acabei pegando inglês depois que eu já estava aqui. Realmente, eu não sabia no Brasil, eu cheguei aqui com inglês zero, crua. Eu aprendi aqui, né? Fui me comunicar aqui porque eu cheguei a trabalhar como babá também, então eu aprendi com as crianças, estudei em casa, né? Mesmo na correria, então assim, ficava uma correria de, né, cuidar da vida, trabalhar, resolver os problemas e ainda continuar estudando em casa. Foi assim, tudo que eu não fiz no Brasil eu compensei aqui também. Deu certo desse jeito, mas por que você vai passar por esse sufoco de aprender aqui quando você já tá na correria, já tem um tanto de coisa pra resolver, sendo que você do Brasil já pode ir aprendendo com calma, entende? Então é só dicas a mais, estratégias a mais para você já ir pensando e otimizando o seu planejamento, entende? É isso que eu me preocupo na hora que a pessoa pensa em vir para cá, o que ela pode fazer que eu não fiz, mas que eu poderia ter feito também, sabe? Então são essas coisas, são esses pequenos detalhes aí que te coloca na frente, te coloca realmente, chega aqui e acelera seus resultados, faz a sua vida dar certo aqui também, né, Nenê? Com certeza. Pois é, checa aqui o link da descrição desse vídeo, que eu deixei mais informações complementares que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, todo vídeo checa na descrição também, pra você entender um pouco mais dos outros serviços que a gente pode estar te ajudando, tá? Checa aqui e lá no meu Instagram, que é @carla.marim com 2 Os no final, eu posto todos os dias mais conteúdo de valor pra poder te ajudar nesse planejamento e fazer ele acontecer, porque um dia eu quero te ver aqui no Zeu, né, Nenê? Sim, igual a gente vê um monte de gente. Pois é, igual a gente já encontrou diversos seguidores nos mais diversos lugares, né? A maioria no Walmart. A maioria no Walmart, acho sem dúvida. Acho que 80% era no Walmart aqui perto de casa, que a gente sempre vai. E é perto de comunidade brasileira, né? Então vira e mexe, você sempre encontra com alguém lá. Uma vez, só pra você ter ideia, a gente encontrou com um casal super novo, super jovem também, no outlet que eu nunca imaginava na vida, né? A gente entrou numa loja, acho que na Swarovski lá, a gente foi olhar né, umas joias, um anel e tudo mais. Aí esse casal entrou atrás, assim, ele ficou olhando e tudo mais, e abordou. Oi, né? A Carla e o Nenê. Então foi bem divertido, bem divertido. Sempre muito bom encontrar com vocês aqui. Então faça tudo direitinho para que isso aconteça para você também. E a gente se vê aqui nos Estados Unidos. Se inscreve no canal. Vai. Beijo. Tchau. Tchau. Olha que bonitinha essa parte, tá decorada. Eles também decoraram um pouco, olha só.
espaço de club room, né? Você consegue fazer várias coisas aqui também, cozinhar, alugar para fazer festa de aniversário e tudo mais, ver televisão. E depois tem a academia pro lado de lá também, tem churrasqueira, piscina. Então essa parte é bem completinha.